Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, vamos nós para mais uma aulinha de história. E dessa vez a gente vai falar sobre redemocratização. Isso é um tema legal, o Enem vem cobrando isso nos últimos anos, uma questãozinha, então a gente não está aqui para dar mole, né? Então vamos lá, meu aluno. Na última aula, nós passamos por todos aqueles 21 anos do regime militar, na verdade, nós vimos todos os atos institucionais, falamos do momento de pressão, de opressão, né, da luta armada e tudo mais. Bom, chega um momento lá por volta de 1985 que a gente, enfim, entra no período da redemocratização. Eu quero muita atenção para você não decorar, você não está aqui para decorar detalhes, mas para entender o contexto histórico. Então, veja bem o que aconteceu. Nós vimos que lá no finalzinho era para termos, então, eleições diretas. Lembra disso? Só que a emenda Dante de Oliveira acabou não sendo aprovada, então nós tivemos as eleições de forma indireta. Saindo vitorioso um tal de Tancredo Neves, mas que vocês viram muito bem que ele acaba não assumindo. Então assume o vice, que é José Sarney. Começava aí então um período que a gente vai chamar de redemocratização. Cuidado que nos livros antigos a gente vai chamar isso de Nova República. Esse termo nem é mais usado, tá, meu aluno? Mas vamos chamar então de redemocratização. E o que o Enem pode vir a cobrar de nós, né, do período de José Sarney, que vai de 80, vamos pegar lá, 1985 até 89. O que a gente tem que lembrar da nossa prova? Qual é o contexto histórico do momento? Saímos então do regime militar e a gente começava então a acertar a casa. Só que eu preciso, meu aluno, que você tenha duas coisas em mente muito importantes que vai ajudar você a acertar qualquer questão. No campo político, a gente encaminhava com uma ideia de estabilidade. Por que estabilidade? Porque agora sim nós iríamos ter eleições de 4 em 4 anos, como nós vamos ver daqui a pouco na nossa Constituição de 88. Mas do ponto de vista econômico, a gente entrava numa instabilidade. Né? Se você tem seu vovô, sua vovó aí e perguntar para ele, ele vai te falar do momento complicado da economia, uma inflação galopante, né? Se comprava um produto por um preço de manhã, à tarde era outro, era uma briga para ir ao supermercado. Isso tudo aconteceu nesse contexto histórico, porque a gente estava arrumando a casa, tá? E aí, meu aluno, cuidado que o Enem pode vir a cobrar de vocês, obviamente, os planos econômicos do momento. Eu vou destacar apenas um que se divide em dois, que é o Plano Cruzado 1 e o Plano Cruzado 2. Eu quero que você apenas entenda que esses planos eles foram elaborados na tentativa de diminuir a inflação e aumentar a possibilidade econômica do Brasil que vinha de anos complicados. Esses planos decolaram? Em certa parte, sim. Mas é claro que o Enem pode trazer algum viés lá de instabilidade. É isso que eu quero que você entenda. Os planos existiram. Se eles deram certo ou não, vai depender muito do autor que você estudar. Para o nosso Enem, nós vamos entender que esses planos foram criados com o intuito de diminuir a inflação e voltar o poder de compra do brasileiro. Até porque como eu disse para vocês, era um momento muito instável economicamente, uma moeda complicada nossa, começava a ideia do cruzado novo, enfim, nós tínhamos vários problemas econômicos a serem resolvidos. E é claro, vou destacar algo que a prova pode vir em forma de charge ou não, que eram os fiscais do Sarney. O que era a ideia básica? A ideia era o seguinte: vamos colocar a população para vigiar o comércio. Vigiar a ideia, porque a ideia seguinte era: vamos fazer os congelamentos. A ideia do congelamento de preço. É claro que você já sabe, né? Geralmente o salário era congelado abaixo do preço das mercadorias. Isso vai causar instabilidade. Mas o povo ficava incumbido de vigiar. Aí o apelido fiscais do Sarney. Claro, deu certo ou deram certas ideias? Em parte sim, meu aluno, mas isso pode aparecer com charge, você não vai ficar decorando quais foram os fiscais, quem foram. Não era essa. A ideia é que, se aparecer em forma de charge, é lembrar que o povo mesmo tentava vigiar em nome do governo quem é que duplicava o preço, aumentava o preço, já que o preço era uma ideia de tabelamento. E eu não posso deixar de falar com vocês, obviamente, no ano em que nós estamos, né, falar da nossa última Constituição, a Constituição vigente, que é a Constituição de 1988.
cuidado, meu aluno, ela vai ser uma grande conquista. Se a gente lembrar dos 21 anos do regime militar, em que você tem aí, né, uma opressão, você tem aí a luta armada, você tem estudante, aquela ideia de poder votar que foi tirada durante o regime militar, agora ela volta. A briga que você tem pelo Estado democrático. E quando você lembra de democracia, você vai lembrar de poder do povo. Então, essa Constituição, você não vai ficar decorando artigos, você não vai fazer prova de direito agora, você vai fazer uma prova de Enem. Você tem que entender que para a nossa prova, para o nosso Enem, tá? Ela é a mais democrática, a mais cidadã, que abrange o maior número de pessoas, o maior número de grupos sociais. É como se ela fosse a junção de todas as outras. Bom, o Brasil teve 7 constituições. Essa é a nossa 7ª Constituição, é a Constituição vigente, é a mais democrática, e é isso que você vai levar para a sua prova. Você não vai esquecer desse detalhe, tá bom, meu aluno? Então, esses 4 anos de José Sarney, a gente estava arrumando a casa. O Brasil, então, vinha de uma instabilidade econômica, essa instabilidade continua durante esses 4 anos. Um ponto positivo vai ser justamente a arrumada da casa do ponto de vista político, 4 anos de eleições e tudo mais. Beleza, mas algo que chama atenção é que será com José Sarney que vai ser reestabelecido o voto direto da população brasileira. E é aí que eu chamo a atenção, meu aluno. Por quê? Né? Em 89, tem eleições no Brasil. Olha que legal. Se teve eleições no Brasil, tem um fato histórico aí. Depois de mais de 20 anos, o povo brasileiro voltaria para escolher o chefe do executivo. É, porque a última vez que o povo havia escolhido alguém tinha sido lá em 1961, lá com Jânio da Silva Quadros. Depois disso, não teve mais eleições para o Executivo Federal. Então, depois de mais de 20 anos, você vai ter eleições diretas. E é claro, é lógico, meu aluno, um detalhe interessante, que não vai cobrar, mas só uma curiosidade, foram 33 candidatos homens disputando as eleições de 89. 33 candidatos homens, eu vou frisar, homens. Isso, não tínhamos mulher disputando lá em 89. E é claro que as caras antigas, entre aspas vão aparecendo, né? Os velhos políticos vão tentando, né, ingressar nessa política ideia nova. Então você vai ter vários candidatos, desses 33, algumas figurinhas já batidas, um tal de Enéas, um tal de Lula, até um tal do Silvio Santos, homem do baú, né? Começou a ter a sua campanha, depois retirou no início, mas estava lá como uma possível candidatura. Então, os velhos homens aparecem. Algumas novidades, né? Você tem aí um candidato mais novo do momento, que era o Fernando Collor de Mello, e é justamente ele que o Enem já cobrou 2 vezes. Então, por que não cobrar de novo, né? Você tem 89, então, esses candidatos todos disputando, e para o segundo turno, porque aquelas eleições tiveram o segundo turno, você vai ter lá, no caso, um tal de Lula e um tal de Collor disputando o voto do brasileiro em 89. Então, meu aluno, o Fernando Collor vinha como uma novidade, né? Até porque tinha um slogan interessante para a época, que era o slogan Caçador de Marajás. E olha aí, caçador com 2 S, caçador de mandato, não é caçador de ir para a floresta, não, meu aluno. Tá ok? Então, era o caçador de Marajás. Ele já tinha feito um governo em Alagoas e agora se candidatava, se projetava como presidente da República. Claro que para a época, meu aluno, você tem que analisar o contexto histórico, né? Ele era o mais novo, para algumas mulheres era o mais bonitinho, se você comparasse com outros candidatos. Enfim, tinha uma propaganda, uma personificação em cima da novidade do presidente Collor, né? A época. Então, esse candidato acaba se destacando e sai vitorioso nas eleições de 89. No entanto, meu aluno, algumas coisas deram errado, encaminharam, né? Não como era previsto. E aí começavam os primeiros escândalos assim que ele assume a presidência. A primeira grande ideia é que ele tinha um plano de governo, que ele apelidou de Brasil Novo, ou simplesmente Plano Collor. Até então, a mídia toda voltada para ele, a população esperançosa. Imagine só, 21 anos de regime militar, mais 4 anos de instabilidade econômica, né? Aquela casa sendo arrumada e aparece alguém com novidade, um indivíduo jovem, né? Então, depositava-se a esperança em cima desse indivíduo. Então, vem com o Brasil Novo, Plano Collor, todo mundo lá esperançoso, até que vem a primeira grande, entre aspas, bomba, quando ele imagina que, para conter a inflação, eu tinha que tirar o dinheiro de circulação. E, para tanto, ele vai confiscar a poupança brasileira, dos brasileiros, obviamente, por 18 meses. Essa bomba, quando cai no colo do brasileiro, fica sem entender.
né? Até porque você precisa entender que a caderneta de poupança, todo mundo, ou boa parte brasileira, tinha um sonho de ter uma. Era a ideia de poupar, dava-se porquinho em forma de cofrinho, cofrinho em forma de porquinho para as crianças brincarem e depositar dinheiro, né? Depositar moedinha. E o pai, então, lá no final do ano, levava aquilo para o gerente e abria a caderneta de poupança. No entanto, de repente, agora, aquela cultura brasileira estava lá, então, sendo confiscada. Foi o primeiro baque. Mesmo assim, estava todo mundo feliz com a ideia. Pode ser que dê certo. Mas logo, logo, junto a isso, atrelado a isso, vieram alguns escândalos. Os escândalos que marcaram a era de Collor de Mello. Exemplo, né? Carnes para cachorro. Certos ministros pegavam o dinheiro público para comprar carne de primeira para alimentar a sua, né, criação de cachorros, dogma, filas e etc. Alguns outros ministros pegavam dinheiro, superfaturavam na compra de bicicletas, mochilas sem alça, né? Pode você ter ideia, e guarda-sol, né? Só que ninguém sabia explicar como alguém andava de bicicleta, segurava um guarda-sol e uma mochila sem alça, mas esses produtos todos superfaturados. E aí tem um escândalo que vai marcar a história que o Enem já cobrou, que era o escândalo do PC Farias, conhecido como Paulo César Farias, que tinha sido tesoureiro deste presidente e que fazia algumas manobras políticas, trocava favores políticos. Bom, meu aluno, você sabe muito bem, se uma grande empresa financia uma campanha, alguma coisa vai querer em troca. E naquele exato momento foram vários escândalos envolvendo, né? E tudo vem à tona quando um irmão do presidente, chamado Pedro Collor, resolve divulgar essas ideias todas para a revista Veja da época. E aquilo vai virar um escândalo. Eu quero que você entenda, já que você vai fazer uma prova que exija criticidade, que a mesma mídia que eleva o presidente à época vai agora querer fritá-lo nas suas diversas manchetes, como eu posso mostrar algumas para vocês. Bom, aí, ó, essa manchete aí é uma revista famosa da época em que trazia lá na disputa, né, para a candidatura, de um lado o Lula, de outro lado o Collor, e aí são várias imagens que as revistas vão projetando. E quando vieram os escândalos, é claro que as mesmas revistas, as mesmas mídias vão tentar fritá-lo. Até quando ele abre a boca e fala, olha, o que dá dinheiro é TV fechada. TV aberta não dá dinheiro para ninguém. É claro que as TVs, então, vão se unir e vão começar a detonar a imagem do presidente. E aí os escândalos, também o escândalo da sua mulher, ex-mulher à época, né? A Rosiane Collor, que vai presidir, que vai governar, que vai chefiar uma tal de LBA, Legião Brasileira de Assistência, também já cobradas em vestibulares. Era uma entidade que pegava dinheiro donativo para as criancinhas, mas acabou essa senhora, essa esposa do presidente, gastando o dinheiro das criancinhas lá com bolsas, sapatos, e aquilo veio à tona, e aí começou, obviamente, uma tentativa, né, aí dele tentar dizer que não era, que era, mas aí o povo já estava nas ruas. Começaram, então, né, vamos botar uma propaganda contrária àquilo que se conhecia como Plano Collor ou Brasil Novo. Então, logo em 92, com 2 anos de governo, vai começar o que a gente chama de abertura de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Só que você tem que ficar ligado uma coisa, meu aluno, existiam jogos de interesses políticos por conta disso. Então, é claro que o povo brasileiro, que havia, então, né, tentado derrotar o regime militar, agora na fase de redemocratização, vai começar, então, a gritar o que ficou conhecido como Fora Collor. Eu quero destacar para vocês aqui o movimento Caras Pintadas. Já cobrou em prova 2 vezes. Olha essa imagem aí. Fora Collor, impeachment, impedimento político, né? Na realidade, bem que ele tenta fazer a renúncia. Só que essa renúncia, ela é concretizada, mas como o processo já está em andamento, ele acabará sofrendo impeachment realmente, ok? Ficando 8 anos sem poder ser candidato. Isso aconteceu lá em 92. Então, o que o meu aluno tem que saber para o Enem? Caiu essa imagem novamente, ou algo parecido, eu quero que você entenda que aí é a expressão máxima para a prova do Enem do que a gente chama de democratização ou de redemocratização. Se você sabe que democracia é o povo no poder, você tem o povo indo para as ruas. Ah, professor, mas eu já li que foi massa de manobra. Não, eu não estou aqui para discutir o que foi e o que não foi. O Enem não quer saber de você. O Enem quer saber se você está por dentro do assunto. Essa imagem
do movimento Fora Collor, impeachment já, povo indo às ruas. Não me interessa o motivo que o povo estava nas ruas. Se eles estavam indo para a praia, se eles estavam indo ao shopping, se estavam ali sem saber o que era. Acontece que toda essa multidão nas ruas vai exercer uma certa pressão sobre o Congresso e é claro que você vai ter o processo de impeachment. Tivemos, então, o primeiro presidente impeachmentado da história. Lá em 92, o movimento Fora Collor, cuidado com esse movimento, o movimento Fora Collor, então, indo para as ruas e pressionando a queda do presidente eleito, então. Porque eu quero que você destaque uma coisa, meu aluno. Depois de mais de 20 anos, foi o primeiro presidente eleito, foi o Collor. E vai ser o primeiro impeachmentado em menos de 2 anos. Esse destaque eu quero muita atenção sua na prova do Enem. E como é que isso pode cair, professor? Como é que isso cai para mim? A minha curiosidade é, como é que eu vou identificar isso na prova do Enem? Eu trouxe 2 questões, adaptei alguma coisa para que você preste muita atenção como isso pode cair para você. Observe a imagem aí em cima. Isso, né? Já deu para identificar que é um movimento fora Collor, né? Uma multidão nas ruas, essa imagem que estava para você, e aí vem a pergunta. Considerando o funcionamento do regime democrático, e o episódio retratado na imagem está relacionado a quê? Eu não entendi, não. Você viu essa imagem aqui, vou voltar. Tá vendo essa imagem? Isso. Povo nas ruas, fora Collor, impeachment já, impedimento político. Aquele momento em que o povo vai para as ruas pedir a cabeça do Collor, não é isso? Aí vem a pergunta. Considerando o funcionamento do regime democrático, o episódio retratado na imagem está associado a quê? Imagem está associado a quê? Acompanhe comigo, letra A. Legalidade dos partidos políticos. Meu aluno, por mais que você não saiba fazer prova, por mais que você odeie história, a imagem não está trazendo nada de partido político. Então não pode ser a letra A. Vamos para a letra B. Valorização das políticas afirmativas. Meu Deus. Professor, realmente eu não consigo ver nada na imagem. Na imagem tem um cartaz escrito fora Collor, impeachment e umas pessoas ali. Realmente, pessoal, a letra B não traz para nós nada a ver com a imagem. Letra C. Esgotamento de movimento sindical. Meu Deus. Gente, o Enem não colocou imagem à toa. A imagem tem que estar relacionada à sua resposta. Letra C, descartada. Letra D. Legitimidade da mobilização popular. Opa, acendeu a luz amarela. Falou de legitimidade e mobilização popular. Volta à imagem. Tem povo na rua? Tem. Tem uma mobilização? Tem. Parece ser o gabarito. Vamos lá eliminar a letra E. Se não for, nada melhor. Emergência das organizações não governamentais. Meu Deus, professor, quando eu olho a imagem, eu não vejo organização nenhuma. Mas a letra D parece estar associada com a imagem. Realmente, meu aluno, olha a letra D com calma. Legitimidade da mobilização popular. Isso mesmo, o povo se mobilizando contra o presidente, que até então estava sendo acusado de vários escândalos, inclusive de corrupção. Com certeza a resposta é a letra D. Vamos mais uma? Mais uma, para a gente poder realmente fechar com chave de ouro. Acompanha comigo aí, ó. Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e democracia ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças de hiperinflação e desembocou no movimento que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. Está falando daquele período em que você está no regime militar, você se prepara para escolher o presidente. Aí vem a pergunta. O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu em quê? Então, presta atenção na pergunta, meu aluno. Ele está perguntando sobre as continuidades. Ele te deu um texto, falou da saída do regime militar, o início da democracia, Constituição de 88. Então, ele está perguntando das continuidades. Uma dessas continuidades consistiu na, letra A, representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo. Sabemos que não, porque o bipartidarismo ficou lá atrás com o regime militar. Nessa nova tendência, o que nós temos agora é o pluripartidarismo. Está errada a letra A, vamos descartá-la.
Letra B, detenção de lideranças populares por crimes de subversão. Não, essa ideia de deter alguém, né, por subversão ficou também no regime militar. Agora a gente não vai ter mais isso pós-Constituição de 88. Letra C, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Parece boa essa. Eu vou te fazer uma pergunta. Políticos que concorreram às eleições de 89, estavam também alguns lá durante o regime militar? Sim, professor. Então vamos deixar ela quietinha. Se não tiver algo melhor, a gente fica com ela. Letra D. Prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. Não, com a Constituição de 88, meu aluno, não vai ter nada de atos institucionais. Então eu já posso descartar com toda certeza a letra D. Nós estamos na Constituição de 88, então aqueles atos institucionais ficam para trás. E letra E, estabilidade da economia. Não vou nem continuar lendo, porque você viu aí, obviamente, nos slides anteriores, que a economia vai ficar instável e quem entra na estabilidade é a política. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que eu falei de instabilidade econômica e não estabilidade. O que estava estável era a política, não a economia. Letra E está fora, então com certeza a gente vai ficar com a letra C, presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Isso mesmo, alguns políticos, ou quase todos, né, que estavam no regime militar, agora estavam pleiteando a ideia de uma candidatura na nova ideia de democracia. Tá bom, meu aluno? Letra C, o gabarito. A gente fica por aqui, então. Valeu!